Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os nossos amigos que acompanham as exposições do Salmo 23. Hoje é o dia do Senhor e este dia o Senhor separou para que nós pudéssemos reunir-nos em adoração, em louvor, em contrição, louvando e servindo o nosso Deus. O teólogo puritano Jonathan Edwards disse algo extraordinário. Era o centro da teologia de Jonathan Edwards, que Deus é mais glorificado quando nós aprendemos a nos deleitar nele. Então, meus irmãos e meus amigos, o dia do Senhor é para nós termos deleite no Senhor, adoração, culto, descanso, é claro, evidentemente, mas sobretudo um descanso no Senhor, um deleite no Senhor. Eu peço que abram suas Bíblias agora, em nossas casas ainda. Eu vou pedir que todos abram suas Bíblias no Salmo 23, em continuidade com as exposições do Salmo 23. Eu lerei, irmãos e amigos, diz na minha versão: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora teremos então um momento de oração. Convido que você reúna a sua família, além da leitura bíblica, para que nós clamemos a graça do Espírito Santo aplicando a sua verdade. Oremos. Santo e excelso e gracioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus único, Deus digno de glória, digno de honra, pois o Senhor é quem opera tão somente, tão grandiosa salvação. O Senhor é o nosso Deus, Tu és a glória da nossa salvação, Senhor. Nós a Ti bendizemos, reunimos-nos neste dia para Te servirmos e queremos reunir-nos em santidade, em temor e santo tremor diante da Tua palavra, ó Senhor nosso Deus. Pedimos-Te a graça e o poder da verdade. Pedimos-Te, ó Senhor, a operação eficaz do Teu Espírito, aplicando ao nosso íntimo a Tua palavra, pois só o Teu Espírito pode fazer isto. Nenhum pregador e nenhum ser humano pode fazer isto, apenas o Senhor que é soberano em manifestar as Suas verdades em nossas mentes e nossos corações. Sustenta-nos na Tua verdade, ó Senhor nosso Deus. Abençoa-nos, ó Senhor nosso Deus, com um grande discernimento espiritual, que a Tua igreja seja abençoada, seja fortalecida, edificada, seja conformada, corrigida, aperfeiçoada, que em tudo a Tua igreja seja educada na justiça por meio da verdade, que nós sejamos abençoados, Senhor, sejamos munidos do poder da verdade em nossas mentes e nossos corações para a nossa perseverança, Senhor. Nós Te pedimos isto com perdão de nossos pecados, pois sabemos, ó Senhor nosso Deus, que pecamos e até pecados ocultos que Te desagradam, Senhor, pecados que não confessamos, pecados que não reparamos. Nós suplicamos, Senhor, o Teu poder gracioso em nossas vidas, nos sustentando na Tua presença, ó Pai eterno, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, nós terminamos na semana passada a exposição da última parte da imagem do pastor divino no Salmo 23. O Salmo 23 não encerra a sua imagem com a imagem
do pastor, como ele iniciou, né? Agora, nós adentraremos nos versos 5 e 6 em novos quadros, uma nova imagem. Mas a questão é, por que os quadros mudam? Por que as cenas do Salmo 23 se alteram? Ora, irmãos e amigos, porque a intenção do salmista é demonstrar os vários ângulos da vida cristã. Os vários ângulos da vida cristã sob o cuidado terno de Deus em seu propósito de salvação. Não esqueçamos que, de imediato, a ideia central do Salmo 23 é mencionada logo no verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Davi utilizou-se do nome pactual de Javé, o eu sou é o meu pastor, nada me faltará. Então, o Senhor, nosso Deus, está sendo aqui manifesto no Salmo 23, em sua excelsa suficiência na sua salvação em relação ao seu povo. Então, Davi referia-se aqui ao Deus pactual de Israel. Ele está utilizando, desde o início, o Senhor é o meu pastor, o nome Senhor aqui, o nome pactual de Javé. O Senhor é meu pastor, o Senhor, uma vez envolvido com esse Deus supremo da salvação, as suas ovelhas, mesmo que tenham que entrar nos vales escuros de sombra e de morte, esse é o Deus do pacto. Ele não muda, ele é o mesmo em seu cuidado, a tempo e fora de tempo. Em nenhuma circunstância a suficiência da graça deixará de se mostrar àqueles que pertencem ao seu reino. Pois bem, então, desta forma, é totalmente correto afirmar que o tema do cuidado divino, embora a imagem pastoral cesse no verso 4, termine com o verso 4, é totalmente correto afirmar que esta imagem do cuidado divino continua em todo o Salmo 23, só que agora a partir de novas imagens, novos quadros nos versos 5 e 6, não mais a do pastor, não mais a do pastor, mas a de um hospedeiro, no verso 5, um hospedeiro rico, que privilegia o seu hóspede, e no verso 6 nós temos as consequências deste cuidado. Pois bem, irmãos e amigos, mas por causa do tema, né, e expresso até neste final do Salmo 23, convém que eu lembre a todos que o Salmo 23 está tratando em todo o Salmo 23 apenas e tão somente da vida cristã, em forma de quadros e de imagens. Então, este ensino do Salmo 23 nada tem a ver com aqueles que estão fora do Evangelho. Nada significa para aqueles que não foram regenerados, que não creem no Evangelho, que não foram feitos novas criaturas. Os dois quadros do Salmo 23, até o verso 4, a referência quanto ao cuidado do pastor divino, e os versos 5 e 6 do hospedeiro, são referências à obra de Deus nos salvos. Então nós temos uma perspectiva no Salmo 23 totalmente espiritual, uma perspectiva totalmente espiritual do gracioso trato de Deus com seu povo, uma perspectiva esta discernida por Davi, o salmista Davi, que também era profeta, através do Espírito Santo. Eu digo-lhes, então, irmãos e amigos, esta noite, que estas coisas, digo-lhes estas coisas, aliás, porque para aqueles que estão em Cristo, o Salmo 23 é uma fonte de conhecimento daquilo que foi dado aos salvos gratuitamente por Deus, na sua salvação. O Salmo 23 é uma fonte de discernimento espiritual. Porém, aqueles que estão fora do Evangelho não poderão realmente discernir o que realmente se pretende dizer aqui.
E mais, digo-lhes que aqueles que não estão dentro do Evangelho, não creem no Evangelho, não se confiaram a Cristo, eles tratarão este ensino com grande desprezo. Mesmo que tenham costumeiramente uma Bíblia aberta no Salmo 23 no canto da sala, como muitas vezes nós encontramos em alguns lares, esse é um desprezo, é como tratar o Salmo 23 como um mero amuleto, como muitos outros supersticiosos na vida. O Salmo 23, ao contrário, o Salmo 23 possui ideias espirituais sobre a vida cristã, um conhecimento que somente pode ser comunicado aos salvos e somente pode ser discernido por aqueles que têm o Espírito Santo. Eu convido-lhes, antes de adentrarmos nos versos 5 e 6, que abram suas Bíblias juntamente comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e os versos 12 e 13. Vamos ali, 1 aos Coríntios, capítulo 2 e os versos 12 e 13. Que na minha Bíblia, então, na minha versão, dirão os 2 versículos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E se eu pudesse acrescentar mais, no verso 14, se nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Salmo 23 nos oferecem quadros da vida cristã que só podem ser discernidos por aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Pois bem, irmãos e meus amigos, vamos adentrar hoje nesta introdução aos versos 5 e 6. Eu quero então tratar do significado geral destas últimas imagens do Salmo 23, nos versos 5 e 6. A imagem do hospedeiro rico e seu significado geral. Ok? Porém, antes de chegarmos ao significado geral dos versos 5 e 6, antes mesmo que eu afirme isto, eu primeiro preciso mostrar para os irmãos e os amigos aqui, torna-se necessário que entendamos certas características desse final do Salmo 23. Então, eu enumerarei aqui apenas 3 características essenciais do final do Salmo 23. Vamos à primeira grandiosa característica destes novos quadros, deste final do Salmo 23. A primeira grande característica é que este final pretende demonstrar o clímax do cuidado divino na vida cristã. Olhe nas suas Bíblias novamente o Salmo 23, por favor. Embora o verso 4 encerre a ideia e a imagem pastorais, não encerra, todavia, o tema do cuidado de livramento, como nós vemos, ainda veremos no versículo 5, com a presença dos adversários, dos inimigos, diante da unção daquele crente. Bom, é verdade, né? Ainda há a presença do cuidado aqui divino. O tema continua, como eu disse na introdução. Porém, há uma grande diferença de ênfase na mudança dos versos da imagem do pastor para a imagem do hospedeiro. Há uma grande diferença de ênfase. O modo como aquele crente, após ter passado como uma ovelha por tantos perigos no vale da sombra da morte, e durante este período tenha conhecido apenas a presença daquele pastor excelso divino, apenas por meio do uso da vara e do cajado, da vara contra os seus inimigos e do cajado para trazê-lo para próximo ao rebanho, próximo ao pastor. Então, meus irmãos e meus amigos, e durante este período tenha apenas conhecido a presença do seu Senhor pela vara e cajado, não obstante ele tenha passado por tantos perigos e dificuldades, agora, não obstante, há uma nova ênfase. Todas as coisas vêm à luz na presença de Deus, manifestando suas preciosas bênçãos, até mesmo diante dos seus inimigos.
E esta impressionante mudança de quadro, dos quadros, aliás, serve para ensinar-nos muitas coisas, como, por exemplo, o Senhor não somente sabe preservar os seus no vale da sombra da morte, mas o Senhor sabe conduzi-los às maiores vitórias. O Senhor não apenas livra de perigos, o Senhor não apenas livra de perigos constantes, porém, Ele revela a eles e revela através deles a grandiosidade do seu favor. Pois bem, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos e meus amigos, há um clímax aqui, né? Há um clímax aqui todo especial, próprio da vida cristã. Há um clímax grandioso. Em nossos momentos de trevas, em nossos momentos de angústias, não somos tratados como crentes pelas forças do acaso, pois nada, em tudo aquilo que passamos, foi meramente circunstancial, nada foi por acaso. Também não podemos dizer que houve como que um recurso, uma força interior em nós, por meio da qual nós reagimos e nós nos livramos por força própria daquelas coisas pelas quais tristemente passamos. Não, nada disso. Não é esta a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã é que alguém cuidou de nós, alguém nos manteve de pé, houve a interferência da sua providência, a intervenção, uma intervenção de um terceiro, estiveram ali presentes conosco, estiveram presentes conosco todo o tempo. Veja a maneira do Salmo 23, verso 5, expressar isto. Eu quero fazer destaques, inclusive aqui, irmãos e meus amigos, na forma como o texto em hebraico, que não fica tão evidente para nós, por causa da cultura e da língua hebraicas, que o Espírito Santo utilizou para expressar a profundidade deste ensino. Revela todo um clímax da vida cristã, da vida com Deus, daqueles que estão sob o governo da salvação. Veja o início do verso 5. O início do verso 5 diz: preparas-me uma mesa. O verso 5, a forma do verso 5 iniciar é na forma de um louvor, de alguém que possui uma íntima relação, foi colocado numa íntima relação com aquele hospedeiro, uma íntima relação daquele crente com aquele hospedeiro. Não obstante tudo que sofrera, no verso 4, sombras, vale da sombra da morte, todo o sofrimento, ele avançou porque havia comunhão íntima entre ele e aquele grande pastor. E aqui no verso 4, no verso 5, aliás, a forma como inicia o verso 5 no hebraico, a expressão preparas, em hebraico é taharok, pode ser traduzida como providencias, e o termo banquete, shulchan, em hebraico, providencias um banquete. E essa ideia aqui do texto hebraico não é uma ideia de um banquete qualquer, não é uma comensalidade superficial ou rápida, não, mas é um banquete rico. Até a forma das palavras aqui estão dando a entender as melhores louças, as melhores comidas. Em nossas Bíblias também quase não vemos mais hoje a tradução completa desta parte, que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Perante mim, lepanai, em hebraico. Preparas uma mesa perante mim, uma mesa grandiosa, um banquete grandioso, providencias perante mim. Então, a ideia aqui é de intimidade, profunda intimidade. Alguém que é conhecido por esse hospedeiro que é Deus. Cuidado tão grandioso que se revelará mesmo na presença dos seus inimigos mais detestáveis. Ora, o que este banquete revela? Que aquele crente pertence ao Senhor, que ele foi colocado dentro do pacto da salvação,
que nenhuma das mais terríveis dificuldades que enfrentou poderia impedir isto. Há um clímax aqui, né? Um clímax da suprema vitória da graça, que a graça sempre vai se mostrar, que a graça de Cristo na nossa salvação nunca será sufocada pelo poder do inimigo ou pelo poder de tudo aquilo que afronta o reino de Deus. Há um clímax de vitória da graça nos salvos aqui, meus irmãos e meus amigos. Mas eu quero demonstrar agora uma segunda característica deste final do Salmo 23. Os novos quadros aqui pretendem demonstrar, como segunda característica, as surpreendentes bênçãos da graça salvadora. Vejam as 3 expressões, por exemplo, do verso 5. Preparas uma mesa perante mim, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Uma possível tradução aqui poderia ser, por exemplo, de unges-me a cabeça, poderia ser tu me honras, me ungindo. O termo hebraico de chantar, a ideia de uma unção especial aqui, nos banquetes dos tempos bíblicos, a pessoa ungida, aquela que recebia óleo fresco sobre a sua cabeça, estava recebendo um cuidado especial. Aquele óleo servia inclusive para curar do cansaço ou de alguns ferimentos. Isto, eu não entrarei nas minúcias ainda hoje, na exposição de hoje, nas minúcias em que os teólogos e os pais da igreja, desde o século III e durante o período da Reforma Protestante, muitos queriam interpretar desta forma, e até hoje existe essa interpretação de elementos espirituais, como a mesa sendo a mesa do Senhor, ou o banquete do final dos tempos, esse óleo sendo a unção do Espírito. Sim, há uma riqueza extraordinária que pode apontar este ensino, mas eu quero enfatizar hoje que tudo aqui, quero enfatizar o aspecto da abundância, tudo aqui é abundante. A fruição da bebida, como sinal de escolha, o óleo sobre a cabeça refrescante, o cálice transbordando. A própria ideia do cálice aqui é uma sinédoque, uma figura de linguagem dizendo que tudo está sendo abundante. Tudo que está sendo servido naquela mesa é especificamente para aquele crente. Era abundantemente, transbordante em todas as coisas, carne, legumes, frutas, tudo para que ele tivesse a abundância de alguém que foi escolhido para estar especialmente ali naquela mesa. Eu quero lhe dizer, irmãos e amigos, que todas estas figuras de linguagem nos ensinam algo sobre a grandiosa riqueza da graça em abençoar os eleitos em sua salvação. As grandes riquezas da graça com as quais nós somos abençoados. Vejam isto na forma de uma outra linguagem, esta feita no Novo Testamento. Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1, nos versos 3 e 4. Por favor, abram ali, Efésios capítulo 1 e os versículos 3 e 4. Efésios 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Este é um dos mais poderosos consolos da vida cristã. Que entendamos o quanto somos abençoados por Deus pelo fato de Ele ter nos escolhido em Cristo graciosamente antes da fundação do mundo, antes de nós mesmos, antes da nossa existência, para nos dar toda sorte de bênção espiritual.
Bênção espiritual. Ora, o que significa isso? No universo religioso que nós temos hoje, que fala em tantas bênçãos, o que é a bênção espiritual de Efésios capítulo 1, verso 3? São as bênçãos da salvação. E as bênçãos da salvação dadas por Deus ao seu povo são bênçãos completas. E são bênçãos tão elevadas que elas são mediadas pelo Espírito Santo na vida cristã. E elas nunca nos faltarão. Cristo as conquistou. Cristo conquistou tudo para nós e abundantemente. Elas são comunicadas pelo Espírito Santo. Por isso, o adjetivo no versículo 3, vejam, em Efésios 1:3. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O adjetivo espiritual aqui é por causa do Espírito Santo. Os não crentes não podem compreender, como eu disse no início, estas coisas. Mesmo que eles todavia não compreendam, mesmo aqueles que odeiam o testemunho do Evangelho, aqueles que rejeitam o cristianismo bíblico, rejeitam o Evangelho, eles veem algo destas coisas em nós, destas bênçãos espirituais comunicadas pelo Espírito Santo. São bênçãos espirituais. Pois bem, eles veem que há um santo temor em nós. Eles veem algo da esperança que nós temos. Eles veem a nossa reação contra os nossos pecados, porque nós fomos feitos santos, separados por Deus. Há aqueles, mesmo não crentes, que inclusive acreditam em nossas orações, que nossas orações são ouvidas, aliás. Há muitas coisas que são percebidas. Somos abençoados em tudo que Cristo conquistou. A nossa filiação, a fé salvadora, o santo temor, a santificação, acesso ao trono de Deus como filhos amados, filhos adotados, a presença do próprio Espírito Santo de Deus, o selo da presença de Deus. Pois bem, meus irmãos, vejam a abundância disto. Queremos ver mais? O que dizer da expressão nas regiões celestiais? Por que esta expressão aqui em Efésios capítulo 1, verso 3? Por que nas regiões celestiais? Porque o apóstolo estava aqui afirmando que toda esta realidade que estamos experimentando por meio do Espírito Santo, da fé salvadora, que ele tem comunicado aos salvos, não é algo provindo da realidade humana decaída. Não é algo provindo deste mundo. E este é o tremendo segredo da vida cristã. A fé verdadeira não é proveniente nem da nossa força, nem de nossos pais, nem de uma religião. A fé verdadeira é um dom da graça, é algo provindo dos céus, provindo do próprio Espírito de Deus. Tudo o que as pessoas, todavia, sem Cristo, entendem sobre bênçãos, parem para perceber. Tudo que elas entendem sempre é algo ligado a este mundo decaído. A palavra bênção perdeu seu significado no nosso mundo atual, porque sempre se entende a palavra bênção como algo ligado ao mundo decaído, à estrutura deste mundo, aos nossos desejos egoístas. Muitos chamam seus desejos egoístas, como uma loteria da sorte, um sorteio, um jogo da sorte de algo que eles tanto queriam para realizar, a realização dos seus sonhos, seus desejos, que nunca glorificam a Deus. Pois bem, meus irmãos, as pessoas não crentes não ligam a palavra bênção àquilo que Cristo conquistou para a salvação. Não, elas não ligam a palavra bênção aos céus, elas não ligam a palavra bênção a uma nova relação com Deus, duradoura, permanente, eternamente em Cristo. Não, elas até se decepcionam quando alguém começa a lhes falar sobre o céu, sobre o término das suas vidas, sobre o inferno, sobre o fim deste mundo. Elas começam a se decepcionar com a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas vejam o que diz Paulo, o apóstolo, que o crente fora destinado a possuir toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O crente depende de Cristo. É Cristo, né? A ligação das bênçãos estão com Cristo. Se pertencemos a Cristo,
nós temos tudo com Ele, nós não terminaremos a vida como pessoas malfadadas. As bênçãos da vida cristã são abundantes na nossa salvação. Se pertencemos a Cristo, não terminaremos a vida como pessoas malfadadas, infelizes, incompletas, insatisfeitas com a vida cristã. Não terminaremos a vida neste mundo insatisfeitos com aquilo que a vida cristã é por sua natureza. Uma vida abençoada com toda sorte de bênçãos nos céus alcançadas por Cristo e comunicada aos salvos pelo Espírito Santo. Tudo que está sendo comunicado em nossa salvação é algo abundante, é algo completo, é algo perfeito. Pois bem, eu quero então ir para a terceira característica destes quadros finais do Salmo 23. Já vimos dois, agora quero ir para o terceiro. Os quadros finais do Salmo 23 revelam como os filhos do pacto da salvação serão mantidos até que cheguem ao seu destino eterno. Meus irmãos e meus amigos, toda a ideia de preservação, bênçãos, no Salmo 23, visa a salvação final neste Salmo. Os irmãos e amigos podem ler o Salmo novamente e verão que toda a ideia de preservação, de manutenção, de restauração, de guarda e proteção sempre vão redundar num fim, em uma salvação completa. Tanto é assim que eu convido-lhes a olhar aqui no verso 5, aliás, no verso 6 do Salmo 23, novamente em suas Bíblias. Vejam, por favor, Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pois bem, vejam que os dois atributos pactuais de Deus, os atributos divinos, estão aqui envolvidos com os salvos, de uma forma definitiva, para levá-los à salvação. Em algumas traduções como na minha, bondade e misericórdia, e outras traduções poderiam ser benignidade e fidelidade. Pois bem, a ideia aqui é que estes dois atributos pactuais do Deus da salvação, no verso final do Salmo 23, estão como que perseguindo aqueles que pertencem ao Senhor. Glória a Deus por isso. Perseguindo. A ideia não é seguir no hebraico. Nós temos a ideia poética aqui. Certamente me seguirão. Mas no hebraico é perseguirão. Mas me perseguirão todos os dias da minha vida. Perseguirão todos os dias da minha vida, enquanto aquele crente viver. Esta é uma forma diferente de nós falarmos, é a forma hebraica de falar, a forma semítica de falar. Como o desejo gracioso e intencional de Deus está em relação aos salvos. É um desejo de salvá-los de forma infalível. Glórias ao Senhor. O desejo de Deus em relação aos salvos é algo infalível. E onde quer que nós leiamos grandemente falar sobre salvação nas Escrituras, onde quer, em todas as partes da Bíblia, onde ouvimos falar grandemente sobre a salvação, sempre fala-se também desta forma, tem esta maneira, que Deus é intencional naquela salvação, que Ele vai preservar para salvar. Eu quero lembrá-los que o grande tratado sobre a justificação no Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos, quando encerra no capítulo 16, irmãos e meus amigos, vejam nas suas Bíblias, capítulo 16, verso 25, ele encerra dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, porque essa é a intenção do Deus da salvação, naqueles que lhe pertencem. Eu quero ainda tratar de um outro destaque aqui no verso 6, por favor, do Salmo 23, porque aqui se nos diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No hebraico, irmãos e amigos, a tradução
mais correta, a tradução correta, aliás, literal, seria: não habitarei na casa do Senhor, mas voltarei, retornarei. Isto significa que a ideia final do Salmo 23 não é levar o crente a congregar-se somente em um templo construído aqui na terra, depois que todas as dificuldades da sua vida passarem, não, mas que o crente voltará ao Senhor, que o salvou para si e demonstrou a sua bondade, a sua misericórdia, os dois atributos. A segunda expressão, recebe seu amor leal, seu amor pactual, e ele voltará à cidade santa, onde Deus será adorado eternamente, naquele santo lugar, de forma eterna e pessoalmente naqueles que ele separou. Meus irmãos e meus amigos, agora estamos prontos, depois destas três características, para irmos ao significado geral do Salmo 23. A ideia geral dessas imagens dos versos 5 e 6 tem um significado geral, uma aplicação com um significado geral muito específico. A confirmação dos que pertencem ao reino de Deus. A confirmação dos que pertencem ao reino de Deus. O Salmo 23 revela o governo pactual de Deus, por meio do Evangelho, sobre todos que lhe pertencem, mesmo na sua forma de falar, na linguagem, apontando para Cristo, o Evangelho na antiga aliança do Antigo Testamento. Por isso as imagens aqui são renovadas ao final, porque o que está se mostrando aqui é que há riquíssimas expressões da graça, da bondade, da misericórdia, evidenciando ao mundo que a que os salvos foram destinados. A ideia final do Salmo 23 é a ideia de confirmação, não apenas de proteção, não apenas de livramento, não apenas de restauração, mas de confirmação daqueles que pertencem ao Senhor. O quadro final é confirmatório. A que os salvos estão destinados? Pois bem, a presença dos inimigos ainda é real, é impressionante isto, porém eles estão ali observando impotentes diante do supremo poder e da riqueza e do domínio daquele hospedeiro rico. E os crentes estão possuindo os atributos pactuais de Deus, bondade e misericórdia relacionados a eles, perseguindo-os todos os dias da sua vida, e ao final eles serão recolhidos àquele templo eterno onde Deus habita para adorarem ao Senhor. Pois bem, hoje eu quero parar por aqui, mas, irmãos, convido-lhes e meus amigos a 3 lições essenciais ou aplicações essenciais do que nós vimos até aqui, além daquelas que nós já vislumbramos. Vamos para a primeira lição. Primeira aplicação. Apenas o Evangelho planifica a vida com graça abundante. Apenas o Evangelho planifica a vida dos salvos com graça abundante, com abundante graça. Vocês perceberam como começou o Salmo 23? O Salmo 23 começou com alguém fazendo a afirmação da fé de que pertence ao pacto da salvação, está sob o governo salvador do Senhor. E encerra da mesma forma, afirmando que é o Senhor, é Ele quem faz, é Ele, sempre é Ele. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso hospedeiro, e Ele, enfim, nos fará retornar a Ele para a sua glória e louvor eternos. O Salmo 23 é uma grandiosa percepção espiritual de que a graça nunca será impedida, a graça nunca será negada, que a graça nunca será relativa em relação aos verdadeiros crentes. Cristo conquistou tudo por nós. Por isso a graça salvadora é sempre ricamente abundante. A graça não lhe é negada, meu irmão, querida irmã. A graça não lhe é impedida se você está em Cristo.
ela será sempre abundante. A vida cristã é a única vida, é o único tipo de vida sempre seguida de perto pela bondade e misericórdia do Senhor todos os dias da vida. E quando o diabo vier para atacar-nos, nosso inimigo espiritual, ou quando os inimigos da fé cristã se mostrarem em todos os lugares onde nós estivermos, e mesmo quando as piores tentações nos desafiarem, como se nós não pudéssemos avançar, lembremos que Deus já nos abençoou com todas as coisas abundantes da salvação. Nós já temos as supremas riquezas desta salvação gloriosa. Nós já temos tudo que Cristo conquistou para nós, e nós todavia estamos caminhando para a confirmação disto naquele dia eterno. Eu lhe digo que quando tudo isto vier, e quando a sua visão parecer estar nublada, ou impedida momentaneamente de ver essas supremas coisas do reino de Deus em sua direção como crente, recomendo-lhe que ore como fez Paulo em Efésios capítulo 3, verso 18 e 19, pelos crentes de Éfeso. Vamos abrir nossas Bíblias ali? Efésios capítulo 3, verso 18 e 19. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versos 18 e 19, onde nós lemos: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ore como Paulo fez. Ore para que tenha este tipo de percepção sobre o que você tem no grandioso amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o amor de Cristo, porque é exatamente esta percepção espiritual que o Salmo 23 dá em relação aos salvos. A glória de Deus, irmãos e amigos, é revelada neste infinito amor de Cristo por nós, em nossas vidas. Mas este amor, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, a sua oração que fez pelos crentes de Éfeso, este amor está numa dimensão tal que nós não podemos meramente discerni-lo por meio das nossas emoções. Não tente discernir o amor de Cristo por sua vida, nos momentos de pressão, não tente discernir por meio de emoções. Este amor está numa dimensão tal que ele só pode ser discernido por meios espirituais, como por exemplo a oração. Ore por discernimento espiritual deste amor. Ore, como diz Paulo, a fim de poder compreender com todos os santos. Ore também pela igreja. Ore para que a igreja possa discernir isto pelo Espírito Santo. Ore por você e ore pela igreja. Este será o seu consolo, e este será o consolo de todos os irmãos que em Cristo se regozijarão com percepções e discernimento espiritual do amor de Cristo. Veja quão é abundante a graça e o favor imerecido de Deus em nossa salvação. Nem sequer nós temos a capacidade de discerni-lo por nós mesmos. Precisamos do auxílio da graça e da oração para podermos entender quão grande é o favor de Deus em nossa direção, quão abundante é tudo isto que a salvação em Cristo, por graça, está nos dando, não por nossos méritos, mas tão somente pelo Evangelho de Cristo. Vamos para a segunda lição, irmãos e amigos, a qual dirá uma lição importantíssima: proteção, cuidado e preservação estão profundamente ligados à confirmação do chamado da salvação. Se a obra da graça real em nosso caso, nós estamos sendo confirmados. Nós estamos sendo firmados, aliás, nós estamos sendo abençoados. Deus está nos abençoando muito, mas para sermos confirmados. Pois bem, esta é toda a ideia final do Salmo 23, confirmação.
Então, meus irmãos e meus amigos, uma pessoa não está sendo só abençoada, um crente no Salmo 23, está sendo protegida no Salmo 23, mas está sendo abençoada e protegida para ser confirmada ao final dos seus dias. Esta é toda a ideia do Salmo 23. Mas é exatamente, irmão e amigo, que este ensino serve como um princípio, né? Como um teste para a nossa profissão de fé. Este ensino serve como um teste para a nossa profissão de fé. Nós não seremos arrastados para longe de Deus. Nós não pioraremos com o decorrer do tempo em relação ao reino de Deus e seu governo sobre nós. Não. Esta não é a característica essencial da vida cristã, de acordo com o ensino do Salmo 23, descrito aqui no Salmo 23. Não. Esta é a característica de alguém que está fora do Evangelho, de alguém que nunca pertenceu a Cristo. A vida cristã, ao contrário, está concorrendo para um fim previsto pelo próprio Deus. Está concorrendo não somente para ser abençoada, mas Deus a está preservando e operando nela, como diz Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós, é evidente, ele vai levar um fim a esta obra. Estou plenamente certo, diz Paulo em Filipenses 1, 6, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A ideia do texto é, ele vai levar até o fim esta obra. Então esta é a vida cristã. Sendo assim, a grandiosa questão para todos nós esta noite sempre será esta, quando lermos o final do Salmo 23, como terminaremos a vida cristã? Como será este final que teremos? Terminaremos como uma pessoa confirmada ou como uma pessoa afastada? Terminaremos como alguém que não teve confirmação do seu chamado? Ou como aqueles sobre os quais a graça foi tão abundante que o seu chamado não pode ser impedido, mesmo pelo inimigo de nossas almas? Pois bem, o Salmo 23 fala de um poderoso trato de Deus, um poderoso trato do Senhor com os que lhe pertencem. Eles não terminarão seus dias nas trevas, eles não serão impedidos no vale da sombra da morte, eles terminarão seus dias próximos a Ele, junto a Ele, confirmados ali com o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Por favor, peço que abram suas Bíblias mais uma vez, também ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, onde se nos diz o fim dos salvos. Para o que Deus prevê o fim dos salvos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão morrendo nas trevas, terminando seus dias nos seus próprios pecados, rejeitando a oferta final do Evangelho, estes estão vivendo como pessoas que não foram destinadas à vida eterna. Mas e em nosso caso, diz Paulo, em nossa própria situação, se estamos vivendo com pessoas que vigiam, com pessoas que estão sendo sóbrias a respeito do governo de Deus na nossa salvação, é evidente que a graça está se mostrando a nós para chegarmos ao fim, não destinado ao inferno, mas para a aquisição da nossa salvação. Então, meus irmãos e meus amigos, quero então ir imediatamente para a terceira e última lição. A terceira e última lição da exposição desta noite. É impossível que o propósito final da salvação seja impedido. Meus irmãos, uma grande lição que é um princípio geral de toda a palavra de Deus em relação à salvação. Ao final do Salmo 23, os inimigos da igreja, nós não os vemos tripudiando sobre a igreja, escarnecendo. Nós não os vemos comemorando vitórias malignas sobre os salvos, não.
porque não há como esta obra ser impedida, irmãos. Ao contrário, nós os vemos emudecidos, mantidos em vergonha, e o reino de Deus mostrando a sua abundância sobre os salvos. Nós vemos Deus vindicando os que lhe pertencem, abençoando-os, confirmando-os. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, meu querido irmão e minha querida irmã, em Cristo, digo-lhes com santo temor, que nenhum verdadeiro crente, à luz do que nós estamos estudando agora, nenhum verdadeiro crente poderá dizer que há algo tão poderoso, algo que é capaz de impedir esta obra da graça nos que pertencem ao Senhor. Não! Longe de nós dizer isto. O Salmo 23 impede-nos que tenhamos qualquer ideia a este respeito. Antes, o Salmo 23 termina afirmando um crente caminhando de forma plena para a Nova Jerusalém, como os eleitos de Deus estão sendo preservados. Por isso eu lhe digo esta noite, jamais dê qualquer espaço em seus pensamentos sobre uma possível falha da graça de Deus, da obra de Deus, desta gloriosa salvação. Não, esta sempre será a maior mentira de Satanás. O diabo sempre dirá e sempre tentará nos mostrar que é possível que esta obra falhe, que esta obra não nos leve ao final, mas lembre-se do final do Salmo 23, o Senhor fez de nós o seu próprio povo, não fomos nós que nos colocamos diante da sua presença, não fomos nós que restauramos nossa própria vida, não foi o nosso coração pecaminoso que o escolheu, antes foi Deus em sua poderosa e suficiente graça, e Ele mesmo dará desfecho, esse desfecho a este chamado. Certo grande puritano, um dos grandes puritanos do século XVII, dizia: nós somos o povoado dos céus, nós somos o povoado que Deus separou, é o povoado do céu. Pois bem, então veja o grande desfecho aqui do Salmo 23. Nada é mais excelso e mais maravilhoso do que saber que pertencemos a Deus. Nada é mais excelso, mais maravilhoso do que saber que pertencemos a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu quero terminar esta noite afirmando o final do Salmo 23 na sua forma hebraica, que eu afirmei para os irmãos. E voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Só lhe deu glória. Que o Senhor seja exaltado em tão excelsa salvação. Que o Senhor firme nossos passos nesta caminhada, no seu chamado. Amém. Vamos orar, irmãos. Convido todos a curvarem suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e excelso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus bendito, ó Deus glorioso, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, por tão elevada graça, por tão suficiente e eterno, imbatível poder, Senhor. O Senhor é Deus nos céus, mas também o Senhor é soberano sobre esta terra, sobre este mundo afastado dos teus caminhos, este mundo de trevas, de morte, onde os teus santos ainda habitam. Muitos passaram por aqui, mas o Senhor os protegeu, os firmou e os sustentou até o fim. Assim o Senhor faz sobre todo aquele que te pertence ao Senhor. O Senhor prepara-lhes uma mesa perante eles na presença dos seus inimigos, unge suas cabeças com óleo, seus cálices transbordarão sempre, e a sua bondade e sua misericórdia os perseguirão, por causa dos seus intuitos, propósitos salvadores. E nós te louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos fará chegar ao fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Que o Senhor seja exaltado por esta obra gloriosa, que esta obra gloriosa nos console, que esta obra gloriosa, Senhor, nos desperte para te servirmos em adoração,
Temos nosso coração gratos a Ti, porque os impossíveis em nossa salvação são operados por Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. As coisas mais elevadas dos céus pertencem aos Teus santos e temos a esperança de recebê-las plenamente com Teu Filho, Senhor. Tu nos tornastes herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo. E o Senhor, nosso Deus, tem sustentado a sua igreja e preservado todos que lhe pertencem. Nenhum ficará confundido, Senhor. Diz a Tua palavra que dos que esperam no Senhor, nenhum ficará confundido. Confundido ficarão aqueles que voltam atrás, ó Senhor, e rejeitam esta grandiosa oferta do Evangelho. Nós Te bendizemos, Senhor, Te pedimos graça, Te pedimos que o Teu poder nos sustente e nos preserve no Teu propósito, dia após dia, e que nós possamos ver a cada dia sendo confirmado o nosso chamado por Tua graça tão somente, Senhor, pelo Teu poder tão somente. Que Tu sejas exaltado. Em o nome santo de Jesus nós Te exaltamos, Te bendizemos e nós, ó Pai eterno, confiamos neste supremo poder revelado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor, em sua grandiosa graça, nos conduza aos seus propósitos. Amém.